Então, pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia ou boa tarde, qual for a hora que vocês estiverem vendo, a hora do dia que vocês estiverem vendo essa aula aí. O meu nome é Gustavo Copes Ribeiro, estou dando continuidade à disciplina de eletrônica, aqui com vocês do IFSC, começando as minhas atividades agora essa semana aí. E hoje a nossa aula vai ser sobre a continuação da polarização em configuração emissor comum com transistores bipolares de junção, né, os BJTs. Então aqui rapidamente, pessoal, só para me apresentar formalmente, né, para vocês, já que a gente não vai ter a oportunidade de se encontrar pessoalmente, devido à questão de pandemia e a contratação ter sido feita nesse mês, a gente não vai ter aulas práticas, pelo menos comigo, né? Eu não vou lecionar nenhuma aula prática com vocês em laboratório e também nenhuma aula teórica presencialmente, mas vou gravar as aulas para vocês dos últimos conteúdos agora referentes ao mês de dezembro. Então, vou me apresentar rapidinho aqui. Meu nome é Gustavo Copes Ribeiro, como eu falei para vocês. Eu sou bacharel em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, colei grau em 2019. E, após isso, eu ingressei no mestrado em Engenharia Elétrica da UFSM, né, que é a Universidade Federal de Santa Maria, sendo que a minha linha de pesquisa no mestrado foi a de fontes chaveadas para aplicação em geração distribuída. Então, são basicamente fontes chaveadas, né, conversores de potência, aplicados como interfaces aí de sistemas fotovoltaicos em geração distribuída. Se vocês quiserem me conhecer mais um pouquinho dos projetos que eu já trabalhei, na minha dissertação também, e em vários outros projetos que eu já fiz na minha carreira acadêmica, vocês podem acessar o meu currículo Lattes, está aí o link no slide. Fiquem à vontade, tá? Então, aqui só rapidamente o conteúdo programático da aula de hoje. Nós vamos começar pela revisão de polarização de emissor comum, já que o professor Maurício me passou que vocês já começaram a ver alguma coisa na polarização base comum e emissor comum, e está faltando a polarização emissor comum com divisor resistivo na entrada do circuito, tá? Então eu achei interessante, achei legal trazer uma revisão primeiro, só para relembrar, né, quem acabou esquecendo alguma coisa, e esses conceitos básicos da polarização de emissor comum vai nos ajudar para a parte com divisor resistivo também. Então, após essa revisão, a gente introduz o conceito da polarização em emissor comum com divisor resistivo na entrada. Após essa análise, eu trago a análise da reta de carga. Então, para justamente a gente, que é uma ferramenta super útil para a parte de projetos mesmo, sabe? Quando vocês estiverem na bancada para fazer os testes, ou em um projeto prático mesmo, a análise da reta de carga é super útil, porque são parâmetros, são curvas que vão estar disponíveis nos datasheets dos componentes, dos transistores, sabe? Então é muito interessante utilizar essa ferramenta na parte de projetos. E por último, eu deixei na aula aqui a parte de exemplos e exercícios de fixação para a gente fazer junto e começar a praticar os conceitos vistos na aula, ok? Então, começando pela revisão da polarização do transistor em emissor comum, ele é a configuração de polarização mais utilizada na prática em projetos, tanto em projetos que o transistor opere como chave eletrônica ou como um amplificador, né? Então, por quê? Por que ele é a configuração mais utilizada? Ele é a configuração que fornece altos valores de ganho de tensão e de corrente de potência, né? Então, para a parte de amplificadores, pensando, por exemplo, em amplificadores de áudio, essa configuração de polarização em emissor comum em amplificadores com transistor é muito utilizada para aplicações com áudio, por exemplo, sabe? Então, justamente por fornecer esses altos ganhos de potência a esse bem projetado. Bem como ele possui uma baixa impedância de entrada e alta impedância de saída, que é o que faz ele muito, muito útil para esse tipo de aplicação. Nessa configuração de emissor comum, pessoal, diferentemente da configuração de base comum, a junção BE, ou seja, base emissor, ela é polarizada diretamente, tá? Já a junção BC, base coletor, ela é polarizada reversamente.
Aqui então, como mostra a figura, os resistores RB e RC, ou seja, os resistores de base de coletor, eles limitam a corrente que circula no circuito e eles fixam o ponto de operação, ou seja, o ponto quiescente. Aqui na figura eu trago a configuração total da polarização em emissor comum com os capacitores de base, né, o C1 e o capacitor de coletor, o C2 aqui. Mas como a gente está fazendo análise CC em corrente contínua, nesse caso, o capacitor ele se torna um circuito aberto pela impedância alta que ele apresenta quando uma tensão CC é aplicada nos seus terminais. Então, o que de fato a gente analisa aqui, onde eu estou passando o mouse, é sem os capacitores funcionam como um circuito aberto. Então, a gente tem aqui só os resistores, o que facilita essa análise no primeiro momento. Então, nessa disciplina, pelo que me foi passado, só se trabalha a análise CC. Um problema que surge na configuração de polarização emissor comum simples é que essa estrutura ela é bastante suscetível, né, a variações devido à temperatura. A temperatura ela influencia principalmente no parâmetro de ganho, o beta do transistor, ou HFE. E também a temperatura influencia na variação paramétrica dos valores de resistência de coletor e de coletor e de base. Então a solução que se encontra é incluir um resistor entre o terminal de emissor e o terra, né? Um resistorzinho de emissor, onde está circulado em vermelho ali na figura. Colocando esse resistor já atenua bastante essa variação paramétrica que ocorre a temperatura, de acordo com a temperatura. Só que ainda assim a gente percebe que mesmo incluindo esse resistor, as correntes e tensões quiescentes, ou seja, no ponto de operação, permanecem bastante dependentes do ganho beta do transistor. Uma alternativa quanto a isso é incluir um circuito adicional entre a base e o emissor para a polarização desse transistor. Com um divisor resistivo mesmo, formado pelos resistores R1 e R2 na figura. Ali eu só estou reforçando que nessa análise CC, os capacitores eles tornam-se circuitos abertos. Então o que a gente tem para análise aqui é um resistor R1 e um resistor R2 formando um divisor de tensão nesse circuito de base aqui. Então vamos começar a fazer a análise da configuração emissor comum com divisor resistivo na entrada. Nós temos aqui o circuito formado por uma fonte de tensão que ela está conectada tanto na base quanto no coletor. Então nós temos aqui R1 e R2, RC e RE. Então, geralmente, quando a gente vai fazer um projeto, a gente precisa primeiro, né, selecionar o transistor que a gente vai utilizar para determinada aplicação, sempre tomando cuidado em relação à potência que ele vai ser submetido. Se a gente não determinar o transistor correto, a gente vai queimar ele na prática, né, se ele tiver que ser demandado uma potência maior do que ele pode entregar, que ele pode drenar, né. Então é necessário encontrar o circuito de polarização com resistor e a tensão equivalente imposta no terminal de base. Então, basicamente, para análise aqui, a gente vai transformar esse circuito que está mostrado na figura naqueles circuitos que a gente já vinha trabalhando com apenas uma fonte e um resistor na entrada da base ali do transistor. Como que a gente vai utilizar isso? A gente vai utilizar um método de Thevenin, bem conhecido na análise dos circuitos elétricos. Então, para fazer um equivalente Thevenin de qualquer circuito, na verdade, não só de um divisor resistivo, em qualquer circuito, o mais complexo que ele seja, a gente tem que sempre encontrar a tensão de Thevenin equivalente e a resistência de Thevenin equivalente, como mostra a figura aqui onde eu estou passando o mouse. Então a gente vai ter aqui o R1 e R2, que são resistores da base, e a tensão de alimentação CC. A gente vai substituir essa caixinha azul aqui por uma fonte de tensão equivalente, o V de Thevenin, e a resistência de Thevenin equivalente também. Então, como a gente faz isso? Primeiro, determinando a resistência de Thevenin. Para encontrar a resistência de Thevenin, a gente vai anular o efeito da fonte de tensão. Como a gente faz isso? Para uma fonte de tensão, para a gente anular o efeito dela, da energia dela, a gente curto-circuita ela. Então a gente vai ter 0 volts aqui, onde eu estou passando o mouse aqui no círculo em vermelho. E como a gente calcula essa resistência? Imagine que a gente está na prática lá querendo medir a resistência equivalente de um circuito. A gente coloca um multímetro na configuração de ohmímetro, né? E é entre esse terminal branco e o terra aqui. Então a gente vai medir a resistência equivalente aqui. Então imagine que o ohmímetro ele vai injetar uma corrente bem baixinha
aqui nesse terminal branco, ela vai chegar nesse nó e vai se dividir, né? Então a gente percebe que esses resistores eles estão em paralelo nessa configuração. Então, calculando a resistência de Thevenin, é uma associação de resistores, nesse caso, em paralelo entre R1 e R2. E como a gente calcula resistores em paralelo? Então, é a multiplicação dividido pela soma deles, né? Quando são só dois resistores. Então, é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Pronto, encontramos a resistência de Thevenin do circuito. Agora, a gente tem que encontrar a tensão de Thevenin equivalente. Que a tensão de Thevenin nada mais é que a tensão imposta ao resistor R2, o resistor de base ali, né, que está conectado entre a base e o ter. Então, a gente tem uma fonte de tensão CC aqui, né, e a gente quer encontrar a tensão sobre esse resistor. Utilizando a regra do divisor de tensão, é a tensão aplicada vezes o resistor que eu estou analisando, que nesse caso é o R2, dividido pela soma deles. Então, essa é a tensão de Thevenin para esse circuito. Pronto, agora com a resistência de Thevenin e com a tensão de Thevenin, a gente tem o circuito equivalente aqui da configuração de emissor comum com divisor resistivo. Então a gente substituiu essa parte por essa parte. Então a gente substituiu VCC R1 e R2 por ETH, RTH, ok? Primeiramente, a gente precisa calcular a corrente de base nesse circuito. Fazendo a lei de Kirchhoff das tensões no circuito da base em relação ao emissor, a gente tem aqui uma elevação, respeitando o sentido da corrente B, claro, né? A gente tem uma elevação de menos para mais, ETH. A gente tem a queda de tensão no resistor RTH, então é menos RTH vezes IB, que é a corrente que circula nessa malha, menos VBE, menos RE vezes IE. Aqui faltou até, eu esqueci de botar que aqui é igual a zero na equação 4, ok? Porque a gente está fazendo a soma das tensões, soma absoluta das tensões, a gente tem que igualar a zero, tá, pessoal? Então, sabendo que a corrente de emissor, a IE, ela é aproximadamente beta mais 1 IB, então a gente substitui a equação 5 na equação 4, certo? E a gente obtém a equação para a corrente de base. Então, nós temos ETH menos VBE, dividido por RTH, mais beta mais 1 RE. Beta é um parâmetro disponibilizado no datasheet dos transistores, ok? VBE também, geralmente é 0,7 volts. O ETH você vai calcular e vai determinar também o RTH e o RE aqui. Agora, fazendo o cálculo da tensão entre o coletor e o emissor VCE pela malha do coletor, nós temos aqui VCC menos RCC vezes IC, que é a queda de tensão no resistor RC, menos VCE, que é a queda de tensão entre coletor e emissor, menos RE vezes IE igual a zero. Aproximando as correntes IC e IE, porque elas são muito próximas na prática, essa aproximação é válida, e substituindo 8 em 7, nós temos que o VCE é igual a VCC menos IC vezes RC mais RE. Uma coisa importante de se determinar para fazer a análise da reta de carga, que é agora que a gente vai ver, é a determinação dos pontos de saturação e corte do elemento semicondutor. Na saturação, a gente tem que o VCE, que é a tensão entre coletor e emissor, é nula, é 0 volts. É justamente porque o transistor está funcionando como um curto-circuito, certo? Então, substituindo o VCE nessa equação aqui, a gente calcula a corrente de saturação. Então, a gente percebe que a corrente de saturação para essa configuração é VCC sobre RC mais RE. Já no corte, é justamente ao contrário. No corte, o transistor opera como um circuito aberto, não tem corrente circulando. Então, IC é igual a zero. Substituindo IC igual a zero na equação 7, a gente calcula o VCE de corte, que nesse caso é VCC. Então aqui é só uma ilustração da reta de carga. A gente tem no eixo das ordenadas no Y aqui as ICs, que são as correntes de coletor, e aqui no eixo das abscissas, no eixo X, aqui a gente tem os VCS. Então, se o transistor operar nessa região aqui onde eu estou passando o mouse aqui, ele está na região ativa, né, que é o ponto de quiescente. Então, para uma corrente quiescente e para uma tensão entre coletor e emissor de quiescente, nós temos algumas curvas de corrente de base aqui, né, em azul. Então, a gente vai ter a corrente de base quiescente equivalente.
Agora só demonstrando aqui as correntes quiescentes de coletor e a tensão de coletor emissor quiescente. Então essa é basicamente a análise desse circuito com o divisor resistivo na sua entrada, ok? Então agora a gente vai passar para alguns exemplos e conforme eu passar aqui, vou fazendo um, depois o outro, se vocês quiserem pausar o vídeo para tentar resolver, para ver se está tudo certinho, pode parar, viu? E também eu sempre aconselho muito, dou essa dica de vocês simularem o circuito em um software de simulação preferido de vocês, né? Tem vários aí no mercado, na internet também para baixar, tem o Proteus, tem o Multisim, tem o PSim. Utilize aquele que você achar mais interessante, certo? Tem alguns softwares que já vêm com vários modelos de transistores comerciais, né? Eu sei que o Proteus tem uma biblioteca bastante grande, né? Tem o BC548, o BC348, em alguns transistores com uma potência mais elevada, né? Que é o 2N222 e alguma coisa assim. Então, pesquise. Se quiser também, na hora de fazer o cálculo aqui, na hora, achei um resistor de 345 e aproximar pelo resistor comercial mais próximo, na prática isso vai ser comum, você vai calcular um resistor e vai pegar no laboratório ou na sua casa o resistor mais próximo, mesma coisa com o capacitor. Então aqui a gente tem o exemplo 1, né? O exemplo 1 ele pede que a gente determine a tensão de polarização VCE e a corrente C para a configuração de polarização de um transistor com divisor de tensão. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui todos os valores. Então o exercício deu todos os valores de resistência para a gente, bem como o beta do transistor. E a tensão de alimentação também aqui de 22 volts. Então, como eu falei para vocês, os capacitores aqui eles se tornam circuitos abertos, tá? Então 10 microfarad, 50 microfarad aqui, eles tornam circuitos abertos para análise CC, então a gente não leva em consideração. Então, primeiro de tudo que a gente tem que fazer para calcular as correntes de coletor e a tensão de coletor e emissor é determinar o circuito de Thevenin equivalente, ok? Então a gente tem aqui que o resistor de Thevenin é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, porque a gente viu que esses dois caras aqui eles ficam em paralelo. Fazendo aqui então a multiplicação dividido pela soma, resulta num resistor equivalente de 3,55 kΩ, ok? Já o VTH, que é a tensão de Thevenin equivalente, é a tensão de alimentação, 22 volts, vezes o resistor que eu estou tentando analisar, que é o de 3,9K, dividido pela soma dos resistores. Isso vai resultar numa tensão de Thevenin equivalente de 2 volts, ok? Bom, como calcular a corrente de base? A gente vai precisar calcular a corrente de base para encontrar a nossa corrente de coletor, ok? Que é o que o exercício pede. Então a gente tem o ETH, que a gente acabou de calcular no exercício anterior, de 2 volts, menos VBE, que é 0,7 volts nesse caso, né? Geralmente os transistores comerciais é 0,7 volts a tensão VBE, dividido por quem? Pelo RTH, que a gente acabou de calcular, 3,55K, mais o ganho beta, que o exercício nos forneceu, 100 mais 1, vezes o resistor equivalente, que o exercício também nos informou, que é 1,5 kΩ. Fazendo essa manipulação matemática, a gente tem que a corrente de base, é 8,38 microamperes. Ela costuma ser bem baixinha mesmo para circuitos de amplificadores, viu? Como a gente calcula a corrente de coletor? A gente tem a relação que a corrente de coletor e a corrente de base para a configuração emissor comum é IC igual a beta e B. Então o beta foi informado no exercício é 100 vezes 8,38 vezes 10 na menos 6. Isso resulta numa corrente de coletor de 840 microamperes, ok? O VCE, a gente também deduziu a equação anterior, a equação 13, a gente tem aqui, né, que o VCE é igual a VCC menos IC sobre RC mais RE. Então é só substituir os valores aqui, tá, pessoal? Então o VCE vai ser 22 menos 840 vezes 10 na menos 6, né, 840 miliamperes a corrente de coletor, vezes 10 mais 1,5K. O VCE, nesse caso, vai ser 12,34 volts. Então, a gente tem a informação do VCE no ponto quiescente, que é 12,34, e o IC, que é 840 miliamperes ali, tá? Aliás, 840 microamperes aqui, tá? Desculpa. Eu falei milha antes, é 840
microamperes aqui, eu me perdi nas unidades, tá? Tanto que tá o vezes 10 na menos 6 aqui, né? 240 microamperes nesse caso. Então, na reta de carga, se a gente fosse traçar a reta de carga, aqui no VCE equivalente a gente ia ter a tensão que a gente acabou de calcular, 12,34 volts, e aqui a corrente quiescente de aproximadamente 840 microamperes, ok? Passando para o exemplo 2, então aqui é um pouquinho diferente. O que acontece? O exercício ele nos deu a tensão de coletor aqui, como vocês podem ver, não sei se vocês estão enxergando aqui, VC igual a 12 volts, a tensão de alimentação é 18, o resistor de coletor é 4,7 kΩ, o de emissor 1,2 K, ele deu o R2 aqui, de 5,6 K, e ele quer encontrar a corrente de coletor, a tensão de emissor, a tensão de base, entre a base e o terra aqui, tá? E o resistor R1, tá? Então, com as informações que ele deu aqui, de cara já dá para ver que a gente consegue calcular a corrente de coletor no ponto quiescente, porque ele deu a queda de tensão já no resistor de 4K7, que é o resistor de coletor, certo? O cálculo da queda de tensão no resistor de 4K7 é somente a queda de tensão aqui, a de subtração entre 18 e 12, né? Que é a tensão de alimentação menos a tensão de coletor. Então, 18 menos 2, 6 volts. E como a corrente de coletor é a corrente que circula pelo resistor de 4,7 kΩ, então IC igual a VRC sobre RC, que é a lei de Ohm, né? Só manipulei ali para encontrar a corrente. Então, 6 volts dividido por 4,7 vezes 10 na 3 ohms, a gente encontra que a corrente de coletor é 1,28 miliamperes. Então, o primeiro dado que o exercício pediu, a primeira variável, a gente já encontrou. Para encontrar o VE, que é a tensão entre emissor e o terra, que é justamente a tensão no resistor de 1,2 kΩ, a gente faz a seguinte aproximação, que a corrente de emissor ela é muito próxima da corrente de coletor. E sabendo que a tensão de emissor é a queda de tensão no resistor RE, a gente simplesmente utiliza a lei de Ohm aqui. RE a gente já tem, que o exercício nos deu, 1,2 kΩ, e o IE a gente vai usar igual a corrente de coletor, que é 1,28 miliamperes. Fazendo essa multiplicação, a gente encontra que o VE é igual a 1,54 volts. Então, o segundo dado que o exercício nos pediu, a gente conseguiu calcular, tá? O terceiro que ele pede é a tensão de base. Tá? Só que assim, a gente já tem duas informações nesse circuito que nos ajudam, que é a tensão de emissor, que a gente acabou de calcular, e a queda entre base e emissor, que é 0,7 volts, que é para polarizar diretamente uma junção PN, né? Então, VBE é igual a VB menos VE, notação de subíndice aqui. Sempre quando vocês encontrarem um VXY, sempre vai ser VX menos VY, o potencial de um menos o potencial de outro. Então, só isolando para VB, a gente tem que VB igual a VBE mais VE. O VB é 0,7, o VE a gente acabou de calcular, que é 1,54, então o VB, no final das contas, é 2,24 volts. Então, a gente já tem três coisas calculadas. A corrente de coletor no ponto quiescente, a tensão de emissor e a tensão de base. E a gente tem que calcular o resistor R1, lembra? Então, utilizando a tensão de base calculada anteriormente, né, a gente sabe que, pela regra do divisor de tensão, o VB é simplesmente a tensão aplicada no resistor de 5,6K, certo? E a gente já tem esse valor. Então, 2,24 é igual a 18, que é a tensão de alimentação, vezes o resistor R2, que é 5,6K, sobre R1, que eu não sei ainda, mais 5,6K. Então, só fazendo uma multiplicação aqui, termo a termo, então a gente tem aqui 2,24 igual a essa operação, a gente faz 2,24 vezes R1, mais 2,24 vezes 5,6 vezes 10 na 3, uma distributiva. Isso é igual a 18 vezes 5,6K. E isola para R1. Então, a gente tem que R1, no final das contas, é 39,4 kΩ. Aqui eu nem precisei de Thevenin. Como ele deu o resistor para nós, o resistor R2, a gente simplesmente aplicou o divisor de tensão e calculou o R1. Se vocês quiserem verificar se está tudo certo, é só calcular a corrente de base utilizando esses resistores e fazendo o Thevenin dele, e vai ter que dar a corrente de base que a gente pode calcular fazendo o que a gente fez no exercício anterior, né? Aqui o exercício anterior a gente fez aqui,
ETH menos VBE sobre o denominador. Então tem que dar a corrente que vocês calcularem utilizando o resistor calculado R2. Bem fácil de verificar. Então aqui eu vou pausar o vídeo, se vocês quiserem um tempinho para verificar se estão entendendo a matéria e tudo. Eu vou pausar aqui um pouquinho e depois a gente continua, ok? Então, continuando, pessoal, a gente tem aqui o próximo exemplo aqui. Espero que vocês tenham conseguido. Se vocês não conseguirem resolver os 2 primeiros exemplos, me mandem e-mail para a gente tirar dúvidas, ok? E marcar uma conversa maior. Se precisar, uma chamada, tá? Então, o exemplo 3 é para a gente aprender a utilizar a reta de carga, que é muito interessante nos projetos. Porque o que acontece? Geralmente, nos projetos, a gente define o quanto que a gente quer que tenha na corrente de coletor, que é a saída, digamos assim, né? A saída do transistor é no terminal de coletor, a gente define, eu quero tantos miliamperes, tá? Eu também quero a tensão quiescente equivalente, justamente nesse terminal de saída também. E a gente tem uma fonte de alimentação, uma fonte de energia disponível no laboratório, na empresa, na casa da gente. E, no fim das contas, a gente tem que sempre projetar os valores de resistência. A resistência de base, a resistência de coletor, e se for um amplificador, a gente calcula a resistência de emissor. Nesse caso aqui, como a gente está aprendendo polarização, emissor comum com divisor resistivo na entrada, a gente tem que calcular o valor desses 3 resistores, que é o que o exemplo traz aqui, tá? O exemplo traz uma reta de carga disponível no datasheet de algum transistor que ele pegou de exemplo. Então a gente tem aqui nas curvas várias curvas de corrente de base. Aqui, cada curva em azul é uma corrente de base. No eixo Y a gente tem a corrente de coletor em miliamperes e na abscissa a gente tem as tensões de coletor e emissor em volts. Na letra A ele pede que a gente determine a resistência de coletor e a resistência de emissor para a polarização do transistor como divisor de tensão, sendo que o ponto quiescente que ele quer é 5 mA e a tensão quiescente de 8 volts. Então a gente vai estar mais ou menos aqui, ó, na região. A gente vai estar com 8 volts, então aqui a gente tem 7,5, mais ou menos aqui, 8 volts, e 5 mA, então a gente vai estar mais ou menos aqui, ó. Então a corrente de base mais próxima é 40 microamperes. Né? O datasheet ele não informou entre 40 e 30, então a gente vai ter que mais ou menos aproximar pela mais próxima, que é 40 microamperes, tá? Utilizando 24 volts de tensão de entrada e a relação entre resistor de coletor e resistor de emissor de 3 vezes o resistor de emissor maior que o resistor de coletor. Isso na letra A. Na letra B, ele quer que a gente encontre a tensão de emissor, tá? Entre o emissor e o terra. Na letra C, a determinar a tensão de base entre base e o terra. E na letra D, ele quer que calcule o beta no ponto quiescente, que é diferente do beta informado pelo um transistor. Tem o beta informado por ele, que é um beta típico, um ganho típico, e o que a gente obtém na prática, tá? Então aqui só, para quem quiser fazer o exercício depois, eu ampliei nesse slide aqui, para ver os valores certinho, e poder aproximar direitinho aqui. Então, eu contei que cada quadradinho no eixo X é meio. Então aqui tem, bem aqui onde eu estou com o mouse, é 10 volts, aqui é 5 volts. Aliás, onde eu estou com o mouse aqui eu vou mostrar para vocês, então aqui é 10 volts, aqui é 5 volts. E aqui então, como está no meio, é 7,5 volts. Então aqui 8, 8,5, 9, 9,5 e 10. Então sempre é metade, aqui está a corrente também, tá? Então se aqui é 1 mA, aqui é 2 mA, aqui vai ser, tu tem que dividir 1 por 5, então vai ser 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 e 2, tá? Para quem quiser ser bem perfeccionista aí. Então, qual é a solução? Primeiro a gente calcula o resistor de coletor. Como é que a gente calcula isso? A gente faz a lei de Kirchhoff aqui na malha. Então, pegando aqui como exemplo, então a gente faz a lei de Kirchhoff nessa parte aqui. Então, o VRC nada mais é do que o VCC menos o VCE equivalente. A gente tem tudo aqui, porque ele deu a fonte de alimentação para a gente, de 24 volts, e diz que ele quer trabalhar num ponto quiescente de 8. Então tá fácil, né? Então, só abrindo aqui o VRC, que é a resistência de coletor que a gente quer projetar, vezes a corrente de quiescente de coletor que ele também nos deu, que ele quer trabalhar com 5 mA. Então, só isolando aqui, a gente tem que VCC menos VCE equivalente, dividido por ICQ, é 24 menos 8 sobre 5 vezes 10 a menos 3. A gente calcula aqui um resistor de 3,2K. Agora eu não lembro de cabeça se esse valor é comercial. Teria que ver
um valor comercial mais próximo ou que tu tiver disponível para fazer uma prática, tá? E ele deu também que o resistor de emissor ele quer que seja 3 vezes o valor do resistor de... Aliás, que o resistor de coletor seja 3 vezes o valor do resistor de emissor. Então, só passando o trecho dividindo, a gente vai ter que o resistor de emissor é 1.07K, ok? Aí a letra A está resolvida, a gente determinou os 2 resistores, de coletor e de emissor. Agora a gente tem que determinar na letra B a tensão de emissor. A gente sabe que o VCE equivalente é igual a VC menos VE, certo? E a gente tem 2 informações já. A gente tem o VCE equivalente, que ele quer trabalhar, que é os 8 volts. A gente tem o VC, que é RC vezes IC, menos o VE. Então, VE, só fazendo uma manipulação aqui, isolando ele, né? A gente tem que é 3.2K, que a gente acabou de calcular, vezes a corrente de coletor quiescente, que é 5 mA, que é dado do exercício, menos 8. Então aqui é 16 menos 8, deu 8 volts também a tensão de emissor, certo? Na letra C, ele quer... Só um pouquinho que agora eu fiquei confuso aqui, deixa eu só voltar aqui, tá? Na letra C ele quer o VB. Na letra B a gente determinou o VE, 8 volts. E aí na letra C ele determina o VB. A gente tem aquela relação, né? VBE, que é VB menos VE. O VB a gente quer descobrir, e o VBE a gente tem, e o VE também. A gente acabou de calcular o VE, né? Então é 0,7 mais 8. Aqui tá errado, eu vou ajeitar para vocês depois. Aqui tá como VE, eu vou botar VB, tá? Porque o certo aqui é VB, eu acabei confundindo na hora de escrever a equação. Então é VB igual a 0,7 mais 8, 8,7 volts. Então essa é a tensão de base. E na letra D, ele quer o beta quiescente, que é o ganho... A gente sabe que a corrente de coletor é igual a beta IB, só substituindo ali, né? Fazendo uma manipulaçãozinha, o beta quiescente é igual ao IC quiescente, que é os 5 mA, dividido pela corrente de base. Só que a gente não tem a corrente de base, né? E a gente também não tem os valores dos resistores. Como é que a gente encontra a corrente de base? Bom, mas ele deu a reta de carga. Ele deu todos os valores aqui. Então, fazendo aqui uma interpolação, gente, a gente tem os 8 volts que o exercício nos determinou, né? Nos deu esse dado. E os 5 mA. Então, aqui é mais ou menos o ponto quiescente onde eu estou trabalhando. Eu já estou passando com o mouse aqui. Ó. Então, a curva de corrente de base mais próxima são os 40 microamperes. 30 está muito longe. Então, vamos utilizar a corrente de base mínima de 40 microamperes. Certo? Então, substituindo, né? ICQ sobre IB, nós temos que o beta quiescente, que é o que a gente está trabalhando, são 125. Então, 125 vezes o ganho de amplificação dele. O exercício não pediu aqui, e eu deixo como tema de casa, e se vocês tiverem dificuldade podem nos passar para calcular, de acordo com essa corrente de base de 40 microamperes, a tensão de alimentação ali que ele deu, que, se não me engano foi quanto? Foi 24 volts aqui? Que agora até me esqueci já. 24 volts, então a gente tem o VBE, que é 0,7, a gente tem a tensão de alimentação, que é 24 volts, a gente tem a corrente de base, que a gente acabou de determinar da reta de carga, que são 40 microamperes, e para fechar totalmente o circuito de polarização, o exercício não pediu, teria que calcular o R1 e o R2, né? Aí vocês me perguntam, bom, mas a gente vai ter 2 incógnitas, R1 e R2, e apenas uma informação. Bom, vocês podem atribuir um valor para o resistor R1, por exemplo, um valor típico aí de 4.7K, 3.3K, e calcular o outro, tá? Com a corrente de base, com a tensão de VBE e a tensão de alimentação, vocês conseguem calcular os resistores, tá? Então fica aí o exercício para casa. Qual o resistor que vai ser equivalente? Primeiro vocês vão achar o resistor de TVNAN ali, né? A tensão de TVNAN, e depois vão achar os 2 resistores. Isso fica um tema para casa aí, fica bem completo o exercício. Né? E qualquer coisa vocês me mandam um e-mail que a gente tira dúvida com certeza, tá? Não vamos ter problemas quanto a isso. E antes de eu entrar aqui para assumir a disciplina, eu vi que pelo SIGA-A lá, vocês já tinham uma folha de exercícios, uma lista de exercícios de polarização de emissor comum, tanto simples, e alguns exercícios já com a polarização com divisor resistivo. Então, a partir depois que vocês assistirem essa aula, por favor, tentem resolver esses exercícios, ok? Que já tem lá. Que vai ser muito importante depois para vocês treinar e para praticar para a prova depois, ok?
E, novamente, quando vocês forem pausando o vídeo aqui para tentar fazer os exercícios, tentem simular e botem amperímetros e voltímetros na simulação de vocês para ver se os valores estão corretos, para ver se não estão errados. Isso é uma maneira muito simples e muito fácil de verificar se o que vocês estão fazendo é correto. Claro, né, na hora da simulação, para exercícios que peçam um beta específico, tipo 250, 100, tem que achar um modelo de transistor que tem esse beta, que tem esse ganho HFI aí, tá? Então, aqui só passando para terminar aqui. A referência que eu utilizei para preparar essa aula foi o livro do Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos do Boylestad. Então, muitos dos exemplos que estão aí tá no livro do Boylestad, tá? Se não me engano, esse aqui é o capítulo de polarização EC. Eu não sei se é o 8 ou o 4, tá? Agora eu me esqueci um pouquinho. Mas aí tem vários exercícios lá no final do capítulo, alguns têm resposta no final do livro, então, por favor, pratiquem com esses exercícios, que eles vão dar uma base muito boa e vocês vão aprender muito fazendo eles, vão ficar... Porque, assim, a aula de circuitos e eletrônica é prática, né? Quanto você mais pratica, mais tu fica craque naquilo, né? Porque você vai pegando os dados, já sabe o que tem de dados, o que o exercício pediu, e tu já sabe mais ou menos um passo a passo do que precisa seguir, né? Então, eu espero que, depois dessa aula aqui, vocês tenham aprendido bastante sobre a polarização EC com divisor resistivo. É um circuito muito utilizado na prática mesmo, pessoal. Vocês vão ver depois nas outras disciplinas aí, e conforme a matéria vai seguindo, por exemplo, em osciladores, um oscilador ele é composto por um estágio amplificador e um estágio de tanque, né, para fazer a ressonância, e é muito comum um estágio com amplificador em emissor comum, como mostra a figura aí, né, e com divisor resistivo. Eles polarizam assim, direto na prática com divisor resistivo, é a configuração mais comum que tem. Então, assim, para osciladores principalmente, e para circuitos pré-amplificadores, né, para dar uma pré-amplificação no sinal, antes de passar pela interface de potência em áudio, é muito comum também ter esses estágios aí. Claro que é um circuito mais completo, né, que tem os capacitores ali, sem isso ele não vai funcionar, mas isso aí é mais para frente, vocês vão aprender a polarização CA das configurações com o transistor. Aqui é só a parte CC mesmo, para o ponto de operação. Mas espero que vocês tenham entendido. E assim, a reta de carga que eu quis trazer para vocês, é muito importante aprender esse gráfico aqui, esse que eu estou mostrando na tela. Porque é isso que vai ter nos datasheets, entendeu, pessoal? Ele vai ter lá uma faixa de excursão dos VCEs aqui, ó, onde eu estou passando com o mouse aqui. Vai ter a excursão do sinal. E aí também uma faixa de corrente de coletor. Né? Aqui, ó. Corrente coletor e a tensão de emissor. De coletor e emissor. Ele vai dar isso aí, você vai escolher um ponto de operação. Por exemplo, se for para trabalhar com um circuito na região ativa, que é para amplificadores, você vai trabalhar nessa região onde eu estou passando o mouse aqui. Então, dependendo da potência, né, aí você vai determinar uma corrente aqui, por exemplo, 6 mA, 7 mA. Tem que ver se vai ser suficiente para acionar lá a tua carga, né? E aí aqui a tensão que ele vai excursionar, né? Geralmente para circuitos como chave, que a gente vai ver na outra aula, aí vocês escolhem o VCE SAT ali, 0 volts, né? Às vezes 0,15 volts, alguns utilizam. E a corrente de coletor, que é a corrente de saturação ali. E assim vai. E assim vai escolher um ponto aqui, mas se for para trabalhar como amplificador, vai escolher um ponto aqui, onde estou passando o mouse. Se for para trabalhar como chave, vai escolher um desses pontos aqui. Aqui está em saturação, aqui está em corte, ou seja, aqui está totalmente ligado e aqui vai estar sempre desligado, na região de corte. E aí vai calcular os resistores de base de coletor para isso, mas isso é na próxima aula. Então eu peço que quem tiver dúvidas, tá, pode me mandar o e-mail. Aqui está quando eu fiz esse slide, eu tinha só o meu e-mail pessoal ainda, mas eu tenho já também o e-mail do IFSC, que é gustavo.colpes@ifsc.edu.br. Podem me mandar por lá se existir alguma dúvida, que eu vou estar respondendo para vocês o mais breve possível. Né, se chegar muita dúvida, se vocês me procurarem demais, podem também colocar no grupo do WhatsApp lá. Se precisarem, professor, eu não estou conseguindo resolver bem os circuitos, não estou aprendendo legal, eu estou em outras atividades, mas eu arranjo um tempinho para a gente fazer uma chamada, uma videochamada assim no Google Meet, por exemplo, para a gente tirar essas dúvidas, tá? Aí vocês conseguem conversar comigo, vai ser até legal para a gente trocar uma ideia que não seja só online, né? Só por videoaula gravada, que eu entendo que isso seja um pouquinho maçante para vocês,
Mas como é a finaleira agora do ano, né, só o mês de dezembro por enquanto, a gente faz um esforço para aprender dessa maneira, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e, por favor, não deixem de falar comigo se precisarem, tá? Então tá, pessoal, bom trabalho. Fiquem bem aí, viu? Até mais, obrigado.